Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim.
mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Disconnected. Sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Graças a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos para dar uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Graças a Deus, boa noite à senhora, ao senhor que acompanha por intermédio das redes sociais, da internet. Temos como usar também a internet para o bem. Oi? Tá o quê? Parou de piscar? É porque hoje eu botei pro lado de cá. O irmão tá esperto, tá nos ajudando para ver o áudio como chega aí na sua casa, mas valeu, tá certo, é isso mesmo, pessoal. Não se acanhe não, o que for para ajudar, na gravação, no culto, na igreja, para melhorar. Fale com seu irmão João Batista aqui, que na presença de Deus nós somos irmãos. Amém? Então, boa noite, a paz da senhora, o Senhor. Desde já eu lhe faço um pedido para que possamos pregar o evangelho do reino para mais almas. Compartilhe para que chegue até o seu familiar, o seu ente querido, os seus amigos. A importância, meu amado irmão, é que Jesus cresça. Quem concorda com o pastor? A importância é que ele cresça. Se vão nos dar pancada por causa disso, vão nos perseguir, porque a gente fica enviando mensagem de Deus para as pessoas, deixa dar pancada. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa e da minha justiça são perseguidos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Isso daí não é ensinamento aqui da igreja ou do pastor João Batista, é a palavra de Deus. O que nós temos buscado, o conhecimento do eterno, o que o eterno Jesus Cristo, Ele quer nos ensinar. Amém? Vamos adorar a Deus? Por favor, guarde isso no seu coração. Não se preocupe com qual culto o pastor tem para você, mas se preocupe com qual culto você vai apresentar a Deus nessa noite. Hoje em dia nós temos errado os princípios. Nós temos pensado, muitas vezes na igreja: será que eu gostei do culto? Será que eu não gostei?
Podia ter um pouquinho mais de louvor, ou podia ter um pouco menos de louvor, podia ter mais palavra, podia ter menos palavra. Isso é errado, porque a igreja se une para adorar a Deus. Então a nossa pergunta tem que ser: será que eu estou oferecendo o meu tempo para Deus do jeito que Ele se agrada? Será que eu estou me doando na hora do culto como Deus Ele deseja? Será que eu tenho entrado na igreja, na casa de oração, e tenho contatado o Espírito Santo? Porque se nós entrarmos na igreja e não contatarmos o Espírito Santo, a gente sai da mesma forma que entrou, ou às vezes até pior, porque a pessoa pensa: poxa, eu fui lá, queria ver algo especial, sentir algo especial, não senti nada, aí sai o quê? Desanimada, triste. Mas entenda, se você se preocupar em adorar a Deus, em abrir o seu coração para Jesus, aí no seu lugar, ainda que a sua oração seja bem baixinha, mas para Deus, aí sim você vai sentir algo especial, o Espírito Santo te consolando, te fortalecendo e trabalhando em tua vida. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Vamos entrar na santa e poderosa presença do nosso Deus, sabendo que aonde há duas ou mais pessoas reunidas, ali o Senhor Jesus está presente. Na verdade, quando você chegou aqui, Ele já estava trabalhando, Ele já estava dentro de você, te inspirando, te dando forças para buscá-lo. Quando você entrou nesta gravação, neste culto, o Espírito Santo já estava dentro de você, te dando forças para você tirar um momento para Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos revela que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Irmãos, há tempos o Senhor Jesus tem me usado para pregar, para que a senhora e o Senhor saiba que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, quantas vezes Ele vê na nossa vida nós gastarmos tanto tempo com as coisas materiais, passageiras, alegrias momentâneas, ou até mesmo desejos da carne, hobbies, e muitas vezes Ele fica ali dentro de nós, ansiando pelo momento que nós vamos fechar os olhos e nos concentrar nele, para por intermédio dele adorarmos a Deus. E chegou esse momento, meu irmão, chegou esse momento, minha irmã, e o Espírito Santo está tão alegre conosco. Você pode sentir ele dentro de você, te dando a certeza que este é o caminho que agrada a Deus. E quando eu falo este é o caminho, eu não falo de placa, de pregador, eu não falo de templo construído por mãos humanas. Eu digo a oração, eu digo o caminho de confessar que Jesus é o Cristo. Então confesse aí agora, onde você está, confesse. Diga para Deus: o teu filho, Jesus é o Cristo. Diga para Deus: o teu filho é o meu Salvador. Diga para Deus: o teu filho é o meu rei, eu te adoro. Porque as portas do inferno não prevalecem diante da igreja que confessa que Jesus é o Cristo. Aleluia, Senhor, te adoramos, te bendizemos, nos rendemos aos teus pés e buscamos o teu reino, buscamos a força para praticar as boas obras, pois isto é buscar a tua justiça. Pedimos ao Senhor, nos dê forças para exalarmos o bom perfume de Cristo. Nos dê força, Senhor, para que sejamos a aparência do reino dos céus em nossa vida nessa terra. Nos dê forças para não nos conformarmos com este mundo, para não irmos nas pilhas de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos,
que dizem que o certo é viver para a carne, viver para satisfazer a vida da alma. Não, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, Pai. Com o Teu Espírito ilumina nossa mente, nos revela qual é o Teu caminho, a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, aqui estão as Tuas ovelhas, nós somos as Tuas ovelhas e o Senhor é o nosso grande pastor, o Senhor é o supremo pastor, o Senhor é o nosso bom pastor. E ao Senhor bendizemos, bendiga o nome do Senhor. Ao Senhor adoramos, adore ao Senhor nos rendemos. Receba, Pai, a nossa vida, o nosso coração, os nossos projetos. Receba, Senhor, a nossa mente, o nosso coração como Teu habitat, como a Tua morada, pois precisamos de Ti, pois precisamos do Senhor, pois em Ti confiamos. Ao Senhor entregamos os nossos caminhos, ó Pai, e o nosso louvor nessa noite. Um dia haverá milagres acontecerem. Deus não resiste a um coração adorador. Quem adora em meio às prisões, um dia haverá as cadeias ruírem. A adoração também move o coração de Deus. Aleluias. O Senhor é maravilhoso. Quem adora em meio à multidão chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado. Eu quero ser achado por Ti. Achado por Ti. É só adorar. É só adorar que nos acha. Achado por Ti, Senhor. Não estamos preocupados em ser vistos pelos homens. Queremos ser vistos pelo Senhor Jesus. Seja adorado, seja adorado aqui, Jesus, seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Faça deste louvor a sua adoração. O nosso Deus habita em meio aos louvores. Um dia haverá milagres acontecerem. Deus não resiste a um coração adorador. Quem adora em meio às prisões, em meio às prisões, um dia haverá as cadeias ruírem. A adoração também move a mão de Deus. Quem adora em meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado. Diga para o Senhor. Levante as mãos aos céus e declare: achado por Ti. Achado por Ti. Eu quero ser achado. Eu quero ser achado. Aleluias, Pai. Achado por Ti. Achado por Ti. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui, Jesus. Jesus, seja adorado, seja adorado, seja
seja adorado. Adore ao Senhor. Aonde você estiver, louve ao Santo dos Santos. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Seja adorado aqui, Jesus. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Coloque as mãos em seu coração e adore ao Senhor. Diga que o Senhor é maravilhoso. Diga que o Senhor é o Rei da sua vida. E neste momento tão importante na presença de Deus, entregue a Ele os teus projetos, entregue a Ele os teus sonhos. É verdade, o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades antes que os pedidos saiam da nossa boca. Mas o Senhor Jesus, Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Por isso, Senhor, com este homem, com esta mulher guerreira, guerreiro, que venceu o frio, o cansaço, que venceu as ameaças deste mundo, para poder estar em tua presença, para poder estar em tua casa de oração, cultuando ao Senhor conosco. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor pela tua amada igreja, eu peço ao Senhor, com o teu Espírito Santo, cura agora, Senhor. Trabalha nos ossos, nos tendões, nos ligamentos, na carne, no sangue. Trabalha, Senhor, no cérebro, nos pulmões. Trabalha nas vistas. Vai removendo, Senhor, toda dor crônica, toda dor constante. Remove, Senhor, a dor da alma, a dor da depressão, da ansiedade. Remove, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que vem do império das trevas. Destrói com o império das trevas, com as obras do mal. Senhor, pode haver pessoas agora me escutando, que assim como eu um dia, essa pessoa também chegou ao momento de se sentir escrava do pecado, escravo do pecado. Essa pessoa que assim como eu um dia teve tanto prazer no pecado, mas chegou um momento que entendeu que o salário do pecado é a morte. Chegou no momento de entender que o pecado não traz bênção, traz maldição. Que o pecado, a alegria que ele apresenta é momentânea e passageira. E o fruto do pecado são espinhos e abrolhos. Senhor, tem misericórdia dessa alma faminta. Tem misericórdia desta pessoa que quer vencer o pecado, mas sem a tua graça não consegue. Com o teu Espírito Santo nos poda, nos limpa, para que possamos produzir muitos frutos. Tira de dentro de nós o que te desagrada. Tira de dentro de nós o que o mundo implantou. Arranca, Senhor, a malícia, a maldade, a avareza, o desejo de luxúria, de pecado. Tira de dentro de nós o que nos escraviza e dá vazão ao teu Espírito Santo. Dá vazão à tua presença. Peça ao Senhor, renova a minha mente. Peça ao Senhor, eu quero ser a igreja do reino, o povo do reino nessa terra. Peça ao Senhor, transforma os meus caminhos, muda a minha história. Ele está te alcançando. O Espírito Santo, Ele te alcança aí aonde você está, e Ele muda a tua história, porque Ele é especialista em criar. O nosso Deus,
Ele é o Deus criador dos céus, da terra e de toda a humanidade. E Ele continua trabalhando, Ele não para de trabalhar. Igreja, diga: poderoso Deus, que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que o teu nome seja glorificado por meu intermédio. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus nas alturas. Amém. Quem abriu o coração para Deus? E o importante é isso, é a gente falar com Ele, né? Deus, Ele me entregava aqui na oração algo tão profundo, tão verdadeiro. Eu garanto que, se não todos vocês, 99% já passaram por isso. Pode se sentar, abençoado. É algo verdadeiro mesmo. Todos nós, quando começamos a pecar, nós pecamos com prazer, porque o pecado não dói. É verdade ou não é? Para essa carne, o pecado é a melhor coisa que tem. Para essa carne, o pecado é o que tem de mais prazeroso nesse mundo. É a verdade, irmãos. Mas eu acho que todos nós já chegamos um momento na nossa vida, e por isso nós estamos reunidos agora, que o pecado, por mais que trouxesse uma felicidade momentânea, o nosso espírito, a nossa alma dentro de nós começou a definhar. Nós mesmos, que na carne queríamos pecar, no espírito estávamos sobrecarregados, cansados. Aquilo dali, aquelas coisas que outra hora praticávamos, já não trazia mais alegria. Por mais que a carne continuasse sentindo o mesmo prazer na tragada do cigarro, ou do cigarro de maconha, ou da cocaína, ou da prostituição, da bebida, por mais que a carne na hora sentisse a mesma coisa, a mesma onda, mas o espírito dentro de nós trazia aquela tristeza, aquela angústia. E tudo isso, naquela hora, ou você que está passando isso agora, já é o Espírito de Deus trabalhando na tua vida para te levantar. Porque quando o filho pródigo caiu na real e se arrependeu, quando ele voltou para o pai estava de braços. Por quê? Porque salvação não se perde. Deus te salvou, Ele vai lutar por você a vida toda. Nós somos presentes de Deus para Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, que o Pai me dá, que está na minha mão, de forma alguma eu lançarei fora. Você viu como é que eram os demônios perante Jesus? Quem viu? Eles manifestavam tudo, mas eles gritavam: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Porque perante o Senhor Jesus, os demônios não são nada. Ou seja, a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus, e vai ser feito na tua vida o que Ele quer. Amém? Quem está entendendo? Quem está em casa recebe? Recebe? É para você também. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Enquanto a senhora, o Senhor, abre a sua Bíblia, né? Vou colocar um louvor aqui, vou cumprimentar o povo que está em casa, que já nos deu boa noite, que nos deu a paz, que está conosco cultuando. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Muito boa noite, a paz, Dona Josi Silva, seu Fernando Nazaré, seu Carlos Pereira, né, meu amigo, seu Carlinhos, um forte abraço ao senhor, meu amigo irmão ali de Morro d'Água Quente, Dona Marília Gomes, da cidade de Mariana, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, Dona Manuela, seu Jefferson, que prazer tê-los conosco,
Graças a Deus, lá de Além Paraíba, né? Um forte abraço, boa noite. A paz, seu Maurício aí já está aumentando o meu nome, ó. Boa noite, pastor João Sérgio Batista. É bonito esse nome, hein? Quem sabe pro próximo filho, João Sérgio Batista. Mas amém, o que importa é a intenção. A paz do Senhor Jesus, seu Maurício. A paz, dona Lavínia. A paz, dona Sirlene. A paz, mana. A mana tá aí. Eu tava procurando aqui um comentário da mana. A mana tá participando conosco. Glória a Deus, mano. Um forte abraço, né? Para ti, pro povo de Foz do Iguaçu, que na sua compartilhação também irá ter acesso a esse vídeo. A paz, dona Ana Karine, dona Heloísa. Glória a Deus. É um prazer estar com todos os irmãos. Um forte abraço à dona Conceição, a dona Rai, dona Rai, dona Heloísa. Boa noite, um forte abraço, irmãos. Vamos meditar na palavra viva, poderosa e eficaz do Senhor Jesus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala ao nosso coração, que por intermédio da palavra de hoje, que nós possamos entender qual é o teu caminho, a tua verdade e a vida que o Senhor tem para que o povo do reino viva nessa terra. Obrigado, Senhor, pelas tuas revelações. Obrigado pela tua reforma. Na verdade, dentro de nós já sabíamos e tínhamos sede de um ministério, de um trabalho da tua obra que fosse dessa forma, buscando o teu reino em primeiro lugar, se preocupando com a tua volta. Que essa mensagem nos edifique e nos fortaleça para a glória do Senhor. Diga assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos lá então, capítulo 7, versículo 7. Diz assim, o Senhor Jesus dizendo, né? Eu não sei se os irmãos repararam, mas até aqui tudo que nós temos estudado do Evangelho de Mateus capítulo 5 ao 7, é só o Senhor Jesus falando. É só o Senhor Jesus ensinando os novos mandamentos, ou então o complemento dos antigos mandamentos que foram dados a Moisés. E por que para nós há um complemento? Acaba que o caminho se torna mais estreito. Por que para nós é mais cobrado ainda uma vida em santidade? Por quê? Porque nós temos acesso ao que o povo judeu não tinha. Muitos ainda não têm por não confessar que Jesus é o Cristo. Nós temos acesso ao Espírito Santo. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Nunca fez tanto sentido na minha vida essa mensagem como com a revelação da constituição do reino. Porque hoje eu entendo que isso se cumpre uma vez que a gente entende que nós devemos viver para Deus e deixar Cristo viver por nosso intermédio. Amém? O Senhor Jesus, ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe é aberta. Irmãos, para os irmãos memorizar isso daqui, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou fazer uma comparação. Compare essas três coisas que o Senhor Jesus, ele ensina, compare a 3 passos. Qual o primeiro passo? Pedir. O segundo passo? Buscar. E o terceiro passo? Bater na porta. Por quê? Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate na porta, a porta lhe será aberta. Agora, como nós temos visto na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele não falou isso, né, jogando palavras ao vento. O Senhor Jesus, ele não disse essas coisas para que nós, seres humanos, falhos, pecadores, sabe, dissimuladores, tendenciosos,
para que nós viéssemos a pregar essa mensagem segundo o nosso ventre. Não, existe todo um contexto dessa mensagem. O que o Senhor Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei na porta e a porta vos será aberta, é mais um complemento, mais uma explicação da própria constituição do reino. Ele está falando dentro do que nós temos estudado. Quando ele fala pedi e dar-se-vos-á, ele está falando daquilo que ele nos ensinou a pedir no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. O que ele ensinou a pedir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, 11 e 12? Exatamente aonde está a oração do Pai Nosso. E o que ele nos ensinou nesses 3 versículos? Versículo 10, ele nos ensinou a pedir para que venha o reino dele sobre a nossa vida e seja feita a vontade dele na nossa vida. Primeira coisa que ele nos ensinou a pedir. Segundo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele nos ensinou a pedir da parte de Deus o suprimento das nossas necessidades. E terceiro, e perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, ele nos ensinou a pedir a Deus perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos nessa terra. Quem está entendendo? E ele está dizendo agora que todo aquele que pede o quê? Recebe. Aí você começa a entender por que talvez um dia você pediu naquela fé um carro de luxo e Deus não te deu. Porque ele não estava dizendo essas coisas materiais. Ele está dizendo sim sobre suprir a necessidade. Ele está dizendo sim de conseguir estar debaixo do governo de Deus e livre do império das trevas. Ele está dizendo sim de obter a misericórdia, o perdão dos seus pecados. Tem muito pregador, gente, né? Com todo respeito, mas eu tenho que pregar, que pega um versículo desse e fala que é pedir qualquer coisa. Tem crente neófito que é capaz de pedir até para ter 10 mulheres. Porque tem crente que chega na igreja e não sabe o que é errado. Escuta uma mensagem dessa e fica pedindo asneira para Deus. Muitos escutam uma mensagem dessa e ficam pedindo para Deus fortunas, riquezas. Só que nós temos estudado a palavra e temos visto que não tem como servir a 2 senhores, não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem. Não fecha, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Então sim, todo que pede, recebe, mas é todo aquele que pede o que Jesus ensinou. Quem entende? Dá para entender? Aqui no versículo 10, pedi que venha o teu reino, e faça-se a tua vontade. Olha aqui para o pastor. Você acha que é a vontade de Deus que uma pessoa fique doente do alto da cabeça à planta dos pés? Ou seja, olha que bênção Deus está nos entregando aqui. Se a pessoa se encontra tomada de doença, é claro que por intermédio desse ministério, dessa obra, dessa pregação, uma vez que busque o reino dos céus em primeiro lugar, Deus vai levantar. Deus vai colocar um ponto final na ação demoníaca que está tomando a pessoa de doença. Mas pastor, eu ouvi o senhor pregar aqui que há doenças que Deus permite para nos disciplinar. Exatamente. Só que nós temos que conhecer Bíblia e temos que ter discernimento espiritual. Porque, irmãos, 2 passagens e você vai entender, você vai receber o que Deus me deu. Amém? Que a gente está aqui é para um contribuir com o outro, sim ou não? Então vamos lá. Jó. Quando Jó foi tomado de enfermidade, a Bíblia fala que ele foi tomado de enfermidade do alto da cabeça
a planta do pé. Foi Deus que colocou aquela enfermidade nele ou foi Satanás? Foi Deus ou Satanás? Foi Satanás. Sim, Jó nunca colocou a culpa no diabo, porque ele sabia que nada acontecia na vida dele sem a permissão de Deus. Então Deus permitiu, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era como Jó estava antes da provação e como Jó ficou depois da provação, com uma vida em abundância. Quem está entendendo? Então quando você vê uma pessoa tomada de doença, não é a vontade de Deus, é a vontade de Satanás. Então só na pessoa pedir a Deus que seja feita a sua vontade, Deus o quê? Restaura. Mas pastor, o senhor disse e relembrou agora há pouco que existem enfermidades que é Deus nos disciplinando, sim. E aonde eu embaso esta pregação? Em 2 Coríntios capítulo 12, aonde fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem abençoadíssimo, acima da média. Ele foi arrebatado em vida para o terceiro céu. Entenda, nós enxergamos este primeiro céu, o universo. Ao segundo céu, que é onde habitam as potestades, os principados, os anjos caídos, Satanás. E ao terceiro céu, onde é o santuário de Deus, onde é o paraíso. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus levou Paulo para receber a doutrina diretamente dele lá no paraíso. Que maravilha! Só que quando Paulo desceu, tinha um mensageiro de Satanás esperando ele com um espinho, uma estaca para enfiar na carne dele. E ele foi acometido por uma enfermidade. E a Bíblia fala, leia lá depois, 2 Coríntios capítulo 12, que ele orou 3 vezes pedindo para o Senhor Jesus para tirar aquele espinho da carne. E na terceira vez o Senhor Jesus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então há momentos de fraquezas, de dores, de enfermidades, de problemas financeiros que nós enfrentamos, que é Deus que está nos aperfeiçoando, que é Deus que está nos amadurecendo. Porque cá para nós, irmão, quando que a gente ora mais? Quando está tudo bem? Não, é nas aflições. Quando que a gente se santifica mais? É quando está sobrando dinheiro? É quando está faltando. Deus sabe como lida com o ser humano. Então apenas receba paz no teu coração, para ter a certeza que todo aquele que pede, recebe. Amém? E basta você pedir que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua. Amém? Vamos continuar? Então, entendemos aqui, né? Vencemos essa parte, onde diz, todo o que pede, recebe. Agora nós vamos ver que todo o que busca, encontra. Mas buscar o quê? Capítulo 6, versículo 33. Aonde o Senhor Jesus, ele nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Tem irmão que já está afiado nisso, porque eu preguei, repreguei, preguei mais uma vez e vou continuar pregando, porque isso é pregar o evangelho do reino, é te preparar para você ter uma vida com Deus, te preparar para quando Jesus Cristo voltar, você não ficar assim, ó, como muitos crentes vão ficar. Por quê? Porque vão olhar para o lado, vão ver as virgens prudentes, os crentes vencedores, cheios de azeite, para ter recompensa. E quando olhar para suas mãos, vai estar vazia. E automaticamente vai pensar: o irmão com azeite está passando no tribunal de Cristo e está recebendo uma coroa. O outro irmão sem azeite está passando no tribunal de Cristo e sendo levado por uns anjos para uns lugares que eu acho que não é muito bom. E vai ficar o quê? Tremendo as pernas. Então,
nós formamos aqui no ministério, conforme Deus nos entregou, vencedores para o reino. Para quando Jesus voltar, você ter uma recompensa para receber dele. E a recompensa está exatamente aí, ter forças, mesmo vivendo nessa carne, mesmo com Satanás, o sedutor do mundo, cegando a muitos nessa geração. Ainda assim você ter forças para buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. O que é a sua justiça? As boas obras que o Senhor Jesus ensina. Obedecer os mandamentos do reino que estão aqui em Mateus do capítulo 5 ao 7, ensinando a pagar o mal com o bem, a amar os inimigos, a orar pelos que perseguem, a ser fiel à esposa, a ser fiel ao marido, a dar esmola, a ajudar o próximo. Quem está entendendo? É assim que nós praticamos a sua justiça. Então buscar, pedir e dar-se-vos-á. Pedir o reino, pedir a vontade, pedir o pão de cada dia, pedir perdão pelos pecados, e a gente alcança. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. Deus nos dá, o Senhor Jesus nos capacita a ter o reino dele sobre nós. E em terceiro, bater na porta. Aí eu lhe pergunto, que porta é essa? Porque muitos pregadores já pegam esse versículo e falam, viu, você tem que bater naquela porta, amanhã cedo, vai lá, bate, a porta vai se abrir. Sim, irmão, é muito bonito você ouvir uma pregação de fé. Quem está entendendo? Só que há momentos que a gente tem que tentar não fugir da palavra de Deus, para fazer a vontade do nosso ventre. Porque aqui, quando o Senhor Jesus fala, o que bate na porta, a porta lhe será aberta, é o que está no versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Versículo 14 do capítulo 7. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O Senhor está dizendo, se você bater nessa porta, eu te dou força para você passar. Sabe por quê? Quando que o Senhor bate numa porta? O Senhor sai batendo em qualquer porta? Não, pelo amor de Deus. Vai incomodar os vizinhos para quê? Quando que o Senhor bate numa porta? Quando o Senhor quer entrar. É ou não é? Não é assim? Quando que o Senhor bate numa porta? Quando quer que ela se abra, para o Senhor entrar. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, se você pelo menos tiver vontade de entrar no reino dos céus, se você pelo menos tiver vontade de ser o povo do reino, é Ele quem vai te dar a condição. E quando eu falo te dar a condição, não é te dar a condição financeira, é te dar a condição espiritual, de você viver no espírito e não na carne, de você viver para o reino dos céus e não para o reino dos homens. Ele dá, irmãos, Ele dá. Quando você mostra interesse, Ele dá. Eu sou prova disso. Você que me conhece uns meses atrás, você que está me assistindo, você sabe. Minha esposa sabe mais do que todos vocês, porque ela está comigo 24 horas por dia. Quando você mostra interesse pelo reino dos céus, Ele te capacita. Por mais corrompido que você esteja pelo mundo, por mais cego que você esteja pela carne, Ele muda a tua história, mostrando que a misericórdia e o poder dEle excede o que esse mundo faz. Quem entende isso? Agora, se você não tem o desejo, então não tem como Ele te introduzir. Se lembra que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, passar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aí muitos de nós, quando falamos assim, eu sou a porta, a gente já pensa naquelas portas bonitas que outra hora tinha na igreja para nós passar, sabe? Que as heresias assim, eu vou passar nessa porta, eu vou passar em Jesus. Não, meu irmão, é uma porta bem apertada, é uma porta bem estreita, que se a gente não largar a vida na carne, a gente não consegue passar. Essa é a porta que é o Senhor Jesus. Não é fácil, não.
Nessa hora eu me lembro daquele versículo que o Senhor Jesus disse o quê? Sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. O mundo, tudo que fala é o quê? Nós nunca vamos ser perfeitos, é o que o mundo diz. E a gente ainda por não conhecer a palavra, fala, é verdade, perfeito é só Jesus. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Está ali no capítulo 5, se eu não me engano, né? Vamos lá, só para a gente não esquecer. Capítulo 5, versículo 48. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Portanto, sede vós perfeitos, o perfeito é o vosso Pai Celeste. Só tem um jeito da gente ser perfeito, dando mais liberdade ao Espírito Santo na nossa vida, buscando mais de Deus e alimentando menos a carne. E um dos jeitos que hoje em dia a carne mais tem se alimentado é pelos olhos, tá, irmãos? Cuidado aonde você olha, onde você põe a sua atenção, porque rapidinho a carne te dá uma rasteira e você cai na lama, que nem um porco. Quem está entendendo? Então o que você alimenta os teus olhos, contamina o teu corpo. Se você se alimenta de coisas boas, o seu corpo é luz. Se você se alimenta de coisas maus, o seu corpo é trevas. Quem entende? Eu estava vendo, né, fazer um comentário com os irmãos aqui sobre a morte do MC Kevin, né, o funkeiro. Que coisa mais triste. Eu fico pensando na mãe, no pai do rapaz. Porque quem é mãe e pai sabe que não está livre de chegar um momento o filho gostar dessas coisas que o mundo oferece. Triste é não ter um momento para o filho se arrepender e voltar, né, ao caminho do Senhor, ou então conhecer o caminho do Senhor Jesus. A gente tem que orar muito pela família. Mas, biblicamente falando, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E não é só para os funkeiros, é para qualquer um de nós que escolhermos viver no pecado e não na santidade. Então, como o Senhor Jesus Cristo disse, o povo do reino, ele não julga os outros. Até quando ele vê o pecado dos outros, ele coloca a vida dele numa balança, né? E nessa hora apareceram muitos falando, porque ou estava se prostituindo, ou isso, ou aquilo. Irmão, o que ele fazia da vida dele vai prestar conta para Deus, não cabe a gente julgar. O importante é a gente ver qual foi o fruto da vida e trazer de sabedoria para a nossa. O que a gente quer para a nossa vida? Porque o caminho de uma vida pecaminosa é esse. Quem está entendendo? Continuando, vamos lá. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Que caminho? O caminho que conduz para a vida eterna. E poucos os que acertam com ela. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aquele versículo que você conhece de cor e salteado, que diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ou seja, muitos são salvos. Eu mostro para você em Apocalipse que há uma grande multidão de salvos que ninguém pode enumerar, batendo palmas para Jesus. E isso vai acontecer no nosso futuro, porém é o passado de Deus, porque para Deus tudo já aconteceu. Só nós que estamos vivendo nesse espaço de tempo ainda. Ou seja, Jesus não morreu por pouca gente, não, ele morreu por muitos, muitos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, no terceiro dia será salvo. Então a salvação é aos galões. Como é que fala na minha terra? É a granel. Aqui fala assim também, quando ia comprar muita coisa. Eu quero levar milho a granel para minhas galinhas lá na roça. Eu quero levar, é assim que fala? Lá é assim. Às vezes eu ia comprar quirela, né, para os pombos do meu avô. Aí ele falava assim, compra a garnel, não pede aquilo não, pede a garnel. A salvação de Jesus é a garnel, está salvando e está salvando muita alma do inferno. Agora, a maioria desses que ele está salvando, infelizmente, não passaram na porta estreita. Na vida pequena nessa terra aqui, de 50, 60, 70, 80 anos, não viveram para agradar a Deus, viveram para agradar a si. Então Jesus vai ter 1000 anos para discipliná-los durante o milênio.
Porém, aqueles que já amadurecem nessa terra, acordam para o reino dos céus, vivem para Jesus, creem, mas creem tanto em Deus que suprimem, que trancam essa carne às 7 correntes, quem está entendendo? Às 7 cadeados. Esses daí, quando Jesus voltar, meu caro, não vai precisar nem de disciplina, só vai ter honra. Todos que morreram, os profetas, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando Jesus voltar, eles não têm disciplina para eles, só tem honraria. Por quê? Porque eles já haviam amadurecido, porque eles já viviam uma vida de crente maduro nessa terra. É o que eu e você temos que buscar, passar nessa porta estreita. E entenda, guarde isso no seu coração: primeiro você passa a porta, para depois andar no caminho. Ou seja, quando que eu passo na porta? Confesso que Jesus é o Cristo. Quando que eu ando no caminho? Quando eu confirmo que eu confesso que Jesus é o Cristo, descendo as águas, batizando, matando a velha criatura, para viver uma vida para Cristo. Por quê? Porque tem muitos irmãos que são salvos, mas estão na porta larga, não quer batizar. Por que não quer batizar? Porque ainda resta um pezinho nas coisas do mundo. Eu não falo como quem julga, eu falo como quem ensina. Uma coisa é fato: quem quer o reino dos céus, confessa que Jesus é o Cristo, desce as águas e abre mão até das antigas amizades, da antiga vida, dos vícios, para viver para o Rei dos Reis. Isto é o evangelho do reino. Amém? Vamos continuar ali no versículo 9. Entendemos versículo 7 e 8? Entendemos? Então dá um glória a Deus aí. Amém. Vamos no versículo 9, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha só, se vós, quem aqui é mãe, quem é pai? O Senhor Jesus está dizendo na lata: você é mau. Não adianta querer dizer que você é perfeito, que tem os seus defeitos. Amém? Mas mesmo você, eu, nós sendo maus, nós tendo defeito, mexe com o nosso filho para ver. Irmão, como é que a gente fala aí fora? Não precisa nem gostar de mim, se gostar do meu filho já tá beleza. Quem sente assim? Todo mundo. Mesmo nós sendo mal, e quando se trata do filho do vizinho, da pessoa que eu não conheço, eu ter mais preocupação com o meu umbigo, com o meu ventre. Quando o nosso filho está com fome, ou quando o nosso filho está comendo do nosso lado, acaba a carne no braço, no prato dele, e ele vira e fala: papai, eu quero mais carne. Não tem na panela, só no teu prato. Por mais que você seja mau, mas nessa hora você tira do seu prato e dá para ele. Ou pelo menos, se for muito grande, você sabe que ele não vai comer tudo, aí você divide com ele. É o que Jesus Cristo está dizendo: se vós que sois maus, sabeis cuidar dos vossos filhos, quanto mais o vosso quê? Pai Celeste. Ou seja, Deus é o nosso Pai, e quem se preocupa com a gente. Irmão, se coloca na condição de filho de Deus. Muitos não vivem experiências com o Senhor por não se colocarem na condição de filhos, mas apenas de amigos. Bom, eu vou fazer um estudo aqui com os irmãos mais para frente sobre João Batista. João Batista, ele foi muito usado por Deus, foi ou não foi? Mas ele só ficou na condição de amigo do Filho de Deus. Ele não se colocou na condição de povo do reino. E por isso, no estudo que nós vamos fazer, você vai ver que no dia das festas das bodas, ele será tirado fora. Porque só tem um jeito de você participar do reino dos céus. Só um jeito. Você tendo boas obras por intermédio do Espírito Santo para Cristo
nessa terra. E você não vai ver em nenhum momento na Bíblia João Batista sendo discípulo do Senhor Jesus. Pelo contrário, você vai ver que ele foi pregar para um lado e Jesus Cristo foi pregar para o outro. É muito profundo, mas é Bíblia, irmãos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não sei como é que você não joga a cadeira na parede, não fica assim, pastor. Que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu que já pregava há 10 anos, falei, capaz, João Batista, homem santíssimo de Deus, você vai ser o primeiro a ser coroado. Aí fui lendo a Bíblia, fui participando dos estudos, das revelações, das pregações, eu falei, meu Deus do céu. O próprio João Batista disse, a alegria do amigo que vê o noivo se casar já se cumpriu em mim. Ou seja, não é a condição de esposa de Cristo, é só de amigo. Não seja apenas um amigo de Deus, se torne um filho dele. Não seja apenas um visitante, se torne a noiva de Cristo na face dessa terra. Amém? Quem entende? Então aqui diz que o filho, aquele que está na condição de filho de Deus, o Senhor Jesus disse, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, tem que pedir. Quem está entendendo? Peça. E quando você deve pedir? Irmãos, eu insisto, né, na hora do culto, de pedir pelos irmãos. Mas eu sei dentro de mim que não é o que o Senhor deseja. Mas o Senhor sabe que eu faço isso durante as reuniões. Por quê? Porque muitos ainda estão nascendo para o evangelho do reino, para entender a palavra de Deus. Então eu peço por você. Mas quando você conhecer Bíblia, palavra, doutrina de Cristo, você vai entender que a oração mais poderosa para você pedir alguma coisa não é aqui dentro da igreja. É no seu quarto, em secreto, você e Deus, com o único mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus. Quem entende? Então guarda isso no seu coração. Aqui nós estamos para cultuar a Deus e estudar a sua palavra. Amém? Mas a hora que você tem que ter comunhão com Deus, experiência com Deus em secreto, ou no seu quarto, ou no monte, aonde você tiver um momento a sós com Deus. É importante a esposa orar com o marido, mas é importante também o marido ou a esposa ter um momento sozinho com Deus. Por quê? Porque a nossa aliança aqui na terra dura o tempo dessa carne. Agora a nossa aliança com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso esposo é eterna. Amém? Vamos continuar agora lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Eu vou ler mais 2 versículos e acabar a mensagem dessa noite. Amém? É Lucas capítulo 11, versículo 13 e Lucas capítulo 16, versículo 9. O Lucas capítulo 11, versículo 13 é para terminar o nosso estudo hoje. E Lucas 16, versículo 9 é para entendermos a importância de ajudar aos pregadores pregar o evangelho do reino. Vamos lá. Versículo 13 diz assim. Posso ler? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilha. Eu vim para cá, pode ver que é a mesma mensagem, o mesmo acontecimento, o mesmo ensino. Amém? Só que aqui, como o Lucas, né, que era um médico e também um discípulo do Senhor Jesus, que andava muito com o apóstolo Paulo na época, ele enfatiza muito a bênção do evangelho
no Evangelho de Lucas. Qual que é a bênção do Evangelho? O Espírito Santo é a maior bênção do Evangelho para a nossa vida. Se perguntarem um dia para você, vem cá, qual a maior bênção que Jesus Cristo trouxe para a igreja? Responda sem medo de errar: o derramamento do Espírito Santo é a maior bênção do Evangelho. E como Lucas enfatizava muito nisso, ele diz aqui: quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tem pregadores hereges por aí, que se você perguntar para ele, pastor, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Ele vai te passar uma receita. Ele vai dizer para você, ó, você vai fazer um jejum de tantos dias, você vai ser fiel nos 10% do que passa na tua mão o ano todo, você vai acordar todo dia de madrugada para orar, você vai deixar disso, daquilo, passa uma receita. Heresia, fermentação, até chegar a ser maldade. Porque se a gente lê a Bíblia, a gente entende que para receber o Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente deve apenas pedir. A gente pede tantas coisas e às vezes não pede o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque uma coisa é o Espírito de Deus entrar dentro de você e te dar a certeza que Jesus é o Cristo. Outra coisa é você ter o Espírito Santo sobre você, te ungindo e trazendo o reino de Deus sobre a tua vida. Quem está entendendo? Muitos crentes têm o Espírito Santo dentro, têm a revelação que Jesus é o Cristo, mas vivem uma vida derrotada por não ter o Espírito Santo iluminando a sua vida. Porém, se nós pedirmos a Deus, não é porque merecemos, é porque Ele nos ama como um pai ama um filho, porque nos tornamos filhos de Deus. Então Ele nos dá. Amém? Quem entendeu a pregação? Então, para encerrar, vamos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Amados, o Senhor, Ele tem colocado em meu coração conscientizar os irmãos para que a gente possa fazer a obra que Ele nos deu. Amém? Porque infelizmente esse mundo, ele gira em torno do quê? Do dinheiro, né? Se você não tiver dinheiro lá no posto de gasolina, você não coloca gasolina no carro para rodar. Não adianta nada chegar lá e falar assim, ó, eu vou visitar uma irmã que está doente, acamada. Eu vou pregar o evangelho lá na roça. Eu vou em outra cidade fazer um trabalho. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então o Senhor Jesus tem falado no meu coração, você tem que pregar para as minhas ovelhas, para o meu povo, porque eu irei prosperá-los, dar condição para que eles te ajudem a pregar o evangelho do reino. Quem entende isso? Sabendo que nada deve ser feito por obrigação e nem por barganha. Olha o que diz aqui no versículo 9. Olha que revelação poderosa. Eu pregava isso hoje ainda, né? Talvez a irmã até esteja nos assistindo. Eu pregava para a irmã ficou maravilhada. A irmã recebeu a revelação. Eu sei que não vai ser todos que vão ouvir essa pregação rápida de 3 minutos, 4, que vão entender. Mas quem receber, certamente contribuirá ainda com mais alegria. Versículo 9, o Senhor Jesus, Ele diz assim, olha só. E eu vos recomendo. Bom, para os irmãos entender que é o Senhor Jesus que está falando, olha o que está no versículo 1 do capítulo 16. Disse-lhes Jesus também aos, ou seja, o Senhor Jesus que está falando, versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem injusta, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso daqui é muito profundo. Será que você já recebe o entendimento desse versículo antes do pastor explicar? Deixa eu ler de novo, olhe para mim, deixa apenas eu ler.
E eu vos recomendo, das riquezas de origem injusta, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, porque dinheiro não vai existir no milênio, quando Jesus voltar, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Em outras palavras, esses amigos que têm galardão no reino dos céus, vos recebam em suas moradas eternas. Olha que maravilha. Nós aqui na Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, nós aprendemos na palavra de Deus que no Novo Testamento não é obrigatório dízimo. Deus não se agrada no Novo Testamento de votos, e a gente viu isso no estudo da Constituição do Reino, onde o Senhor Jesus disse: não jure, não votes, nem pelo céu, nem pela terra, e nem pelo seu corpo, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, antes a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno, vem do mal. Tanto que aqui na Igreja do Reino, nós impomos isso, porque já sofremos demais em heresias. Nós não paramos o culto nem para recolher oferta, como todas as igrejas fazem. Mas nós sabemos que o contribuir é um talento do Espírito Santo, é um dom. E na verdade, esse ministério, depois de tantos meses, só está de portas abertas por causa de alguns irmãos que têm esse dom. Graças a Deus por você que tem esse talento de contribuir com amor. Porque os irmãos que estão conosco firmes, bem sabem que nós passamos altos e baixos. E se dependesse de alguns, as portas já teriam sido transportadas para outros lugares. Não por desejo de expandir, mas pela necessidade de se sustentar. Porque o nosso intuito é pregar a palavra do reino. Amém? Então tenha certeza, o que você fizer por amor, para nos ajudar a pregar a palavra do reino, não é em vão. Porque até no tempo da volta do Senhor Jesus, com certeza Ele irá me lembrar de todos os irmãos que aqui na terra nos honraram, não por nossa causa, mas porque Cristo Jesus vive por nosso intermédio e prega o Evangelho do reino por intermédio da nossa vida. Amém? Porque vocês que nos assistem ou que estão aqui já nos conhecem desde antes. Vocês sabem que quando eu subo nesse altar, não é o antigo João Batista que está pregando, mas é inteiramente para ser dito o que Jesus Cristo quer que seja dito. Amém? Aí eu lhe pergunto, a mensagem que você tem recebido, pode fechar sua Bíblia? A mensagem que você tem recebido, ela merece ser pregada em outras cidades? Alcançar novas pessoas? Ter um programa de rádio para anunciá-la, para transmitir para as mais pessoas? Ter um programa de televisão? Tudo isso nós vamos conseguir é com a ajuda de cada irmão. Amém? Uma coisa eu lhe prometo nesse altar: conforme você contribuir, você que está em casa, você que é de outra cidade, não será para mim engordar a minha conta no banco e enriquecer nas suas costas. Vai ser para mim investir no trabalho, na obra de Deus. O momento que a gente estruturar, estabilizar, pode ter certeza, vamos dar prioridade para obras sociais. Não com esse monte de foto, vídeo, mostrando em programa de TV para aparecer para os outros, não. Mas cumprindo o mandamento de Jesus, que quando a oferta sobrava, o que ele fazia? Mandava dar para os pobres. Quem entende isso? Amém? Quando o Senhor Jesus pregou isso daqui, no versículo 14, diz assim, ó: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam, ou seja, e zombavam de Jesus. Então a gente sabe, como eu falei, nem todos recebem a revelação que Jesus nos deu, mas quem recebe pode ter a certeza,
Deus conta contigo. Amém? Quem entendeu a mensagem, se coloque de pé por gentileza. Você que a palavra de Deus, a sã doutrina falou contigo nessa noite, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, poderoso Deus. E agora, depois de estarmos alimentados, vamos fazer a oração final para irmos para casa abençoados. Poderoso Deus, amado Pai, bendito seja o nome do Senhor, santificado seja o teu nome, Senhor, e por intermédio da nossa vida, que a aparência do reino dos céus se conclua nessa terra, que as pessoas, ao nos verem nos nossos trabalhos, nas nossas casas, aonde pisarmos a planta dos pés, que vejam que somos governados pelo céu e não pela terra, que vejam que nós somos diferentes, pois não nos conformamos com este mundo, e não somos tomados da avareza, do ódio, da mágoa, não somos tomados dos pecados, dos vícios, mas somos tomados do teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por este culto, pela tua palavra, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado pela sabedoria do alto que o Senhor tem nos entregue. Pai, como o Senhor ensina a pedir o pão de cada dia, eu peço ao Senhor, nos dê a condição para que possamos a cada dia mais pregar a tua palavra, para que possamos colocar uma caixa em cima do carro da igreja e sair anunciando que há um lugar que o povo pode vir para ouvir a pregação do reino dos céus. Nos dê força para pagarmos, Pai, cada prestação, ou parcela, ou aluguel que temos para pagar, segundo a tua vontade. Isto para com a tua obra e também para com o teu povo, Senhor. Supre o necessitado. Nos usa, Senhor, nesse ministério para poder alcançar o aflito, aquele que está enfrentando até mesmo a fome, que tem passado necessidades. Traz até nós, Senhor, para que possamos nos reunir e ampará-lo e ajudá-lo para a glória do nome do Senhor. Senhor, acompanhe o teu povo, leva-os em paz, em segurança, e que a mensagem de hoje produza muitos frutos em suas vidas. Pai, que esta pessoa que está em casa, que para nos ajudar na pregação compartilhou este culto visando ganhar almas, que tenha o teu auxílio, a tua proteção, a bênção do Senhor em seu lar. Oramos pela cidade de Santa Bárbara, pelos arredores. Oramos, Pai, por Minas Gerais, por cada estado do Brasil. Oramos, Senhor, pela face dessa terra e pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós, aviva-nos, prepara-nos para a tua volta, ó Rei dos Reis, Senhor Jesus. Diga assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias e glórias ao Santo dos Santos. Igreja, pela fé, nós começamos hoje a primeira gravação do programa de TV na TV Caraça. Amém? Vai transmitir daqui da Igreja de Cristo, vai transmitir na segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia. Pega a Caraça lá na sua casa. Quem já passou lá e viu transmitido da Rede TV? Na parabólica ou então no TV Box, né? Assim, TV paga, não pega. Só quem usa aquela antena mesmo da cidade, TV local, que consegue assistir. Mas claro que o intuito principal de nós entrarmos lá não é pregar diretamente para os irmãos que já estão conosco, mas é alcançar novas almas. Muitos estão desigrejados e outros muitos têm sede da verdade, mas não têm tido acesso, como Jesus Cristo tem dado acesso aos irmãos. Amém?
todo o conteúdo, toda a pregação que temos feito lá, eu vou disponibilizar no Facebook, no YouTube, vou mandar o link por intermédio também do WhatsApp para você que quiser ouvir as pérolas que nós entregamos lá. Hoje, a primeira gravação, o tema foi: qual é o relógio do fim? E nesse tema nós mostramos na palavra qual fim estamos falando: a volta de Jesus. O que o Senhor Jesus fará na sua volta, e por final, como saber quando vai chegar a sua volta. Amém? Vai estar editado, quando tiver o meu alcance eu vou compartilhar para os irmãos assistir também. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, um abraço. Povo de Deus, povo que está em casa conosco também participando, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Se alguém quiser um atendimento, eu estarei aqui do lado do altar para melhor lhe atender. Calvário, imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele.